Então, gente, é Ricardo do Aqueronta, 3 formas de apoiar o canal. Inscreva-se, aperte no sininho e torne-se membro. Beijo, de Perséfone. Bem-vindos ao nosso canal YouTube com esse Falando Nisso de hoje. E um tema sensível, controverso, mas que podia ser bem menos controverso. Internação compulsória, dependência química e Cracolândia. Biel Capoeira. Professor, nessa situação crítica que existe em São Paulo sobre as políticas higienistas do governo Dória, o senhor poderia fazer um Falando Nisso e comentar sobre o erro que são tais ações sobre a invasão da Cracolândia, até a proposta de internação compulsória para usuários em crack. Jean Carlos. Estimado Dunker, envie uma pergunta a respeito da chamada Cracolândia. Psicanálise pode nos auxiliar a compreender tal fenômeno social? Não moro em São Paulo e, portanto, nunca visitei ou conheci o local presencialmente, mas vejo ali um grupo de pessoas que se associam para o consumo de drogas, sem, de certo modo, nutrirem outros desejos e objetivos contra a própria vida. Triste demais ver essas pessoas sucumbirem juntas rumo à morte e à degradação da vida, e convivendo com numerosas crianças que vão seguindo o mesmo percurso. Há algo a se fazer? A Cracolândia é um indício de que falhamos como seres humanos? Luiz Fernando Salles. Intervenção hostil para mim é deixar os moradores do entorno da Praça Princesa Isabel reféns de uma turba de dependentes químicos. Não se trata de medo de pobre. Lá a questão é o medo dos craqueiros, né? Então, algumas ideias, é um fenômeno complexo, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas no Brasil a gente acompanha assim parece uma comédia de erros, né? Uma sucessão de equívocos que torna aquilo que é uma questão já em todo mundo um caso muito mais problemático, né? Muito mais degradante, muito pior do que ele precisaria ser. A proposta de internação compulsória, vamos começar por aí, né? Quer dizer, forçar uma pessoa a, assim, ir para um lugar e passar por um processo de abstinência, de consumo de drogas, e imaginar que isso tem um efeito, assim, terapêutico, né? Quer dizer, já que a pessoa não quer, não pode ingressar num processo que seja dela, então a gente admite que ela não pode cuidar de si e daí a gente impõe um processo para que ela possa voltar a poder ter alguma consciência sobre o processo que ela está vivendo e fazer escolhas assim mais próprias, né? mais subjetivadas, né? Isso é um sintoma. Isso é, vamos dizer assim, o fim da linha desta comédia de erros. A começar pelo seguinte: há mais de 50 anos, toda a literatura científica, com experiências por todo o mundo, recomenda o seguinte: áreas de consumo de drogas devem ser áreas protegidas, administradas, controladas, suportadas pelo Estado. Ou seja, essa é uma experiência que tem lá sua origem na Suíça, né? Onde você tinha um consumo predatório, né? Um consumo errático de substâncias injetáveis, e você começa a perceber que na medida que você fornece seringas, na medida que você dá um entorno para o consumo, esses usuários podem então recuperar o seu contato, né, com o outro que pode ajudar, com o outro que representa o Estado, com o outro que representa o hospital, o outro que representa uma escuta, o outro com quem a gente pode fazer um laço transformativo. Isso está estabelecido. Zonas de consumo protegidas. Zonas de consumo onde você tem ali o suporte do Estado para minorar a situação. Não, o Brasil, ele decidiu que ele tem uma atitude outra nessa matéria, né? Contrária a todas as experiências bem-sucedidas in the whole world. Nós vamos continuar com uma atitude repressiva. Nós vamos continuar com uma atitude policialesca.
nós vamos continuar num erro, um erro admitido, né, por Bill Clinton, por Fernando Henrique Cardoso, por todo mundo que na década de 80, 90 ingressou nessa ideia de que é preciso estabelecer uma guerra às drogas, um combate militar às drogas, coagir assim, tolerância zero, porque aí a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir fazer com que as pessoas abandonem esse uso que a gente encontra em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os estratos sociais, em todos que o consumo de substâncias psicoativas. Quer dizer, nós vamos lutar contra algo que está aí na cultura desde sempre. E mais, né? Quer dizer, nós vamos ter uma atitude de repressão criminológica contra alguns, e nós vamos, assim, favorecer o receituário de opioides, nós vamos tolerar o consumo de substâncias por aqueles que têm privilégios, aqueles que podem fazer o quê? Um consumo assistido. Um consumo suportado pelas suas famílias, pelas suas escolas, por todos aqueles que vão dizer assim, olha, eu não sou a favor de que você consuma substâncias psicoativas, por exemplo, álcool. Mas eu vou tolerar isso numa festa adolescente, eu vou tolerar isso convivo com os amigos do meu filho, eu vou produzir e ofertar maconha para aqueles que vêm na minha casa. Veja, consumo assistido e descriminalização do consumo são duas atitudes que vêm dando certo. Experiência uruguaia, experiência canadense, experiência holandesa, dizer, os estados americanos que cada vez mais facultam, né, que você tem o quê? Um consumo controlado, um consumo que está ligado a, enfim, certos suportes sociais que você dá para a pessoa, um consumo informado sobre riscos. Isso parece ser, assim, a atitude mais eficaz. Não. O que a gente faz? A gente imagina que tem criminosos, bandidos, que são aqueles que consomem crack no centro de São Paulo, formando uma subcidade que a gente chama Cracolândia. E imagina, faz de conta, que o resto da sociedade está em casa consumindo arroz integral, fazendo meditação, fazendo um consumo alimentar. Gente, vamos parar com essa brincadeira. Isso são vidas humanas. Vamos falar sério, uma vez sério. Olhar para as evidências científicas. A situação da Cracolândia, ela vamos dizer assim, parte dessa questão, e daí ela passa por coisas ridículas em termos de políticas públicas. A prefeitura, um projeto. O governo, outro projeto. Pessoas, quer dizer, industrializando, né, levando usuários para comunidades terapêuticas de natureza religiosa. Ou seja, reinstalando no Brasil a indústria, né, do clientelismo em saúde mental. A indústria moral para atacar o consumo de drogas com discursos, vamos dizer assim, disciplinares, da fé, do pensamento positivo, da dominância de si, etc. Não é por aí. Vamos separar isso, por exemplo, de iniciativas como Alcoólatras Anônimos, né, Narcóticos Anônimos, que são experiências bem-sucedidas no Brasil, não, em todo o mundo. Por que será? Porque Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon, né, aqueles que trabalham no suporte para os familiares, sempre investem num processo que é de transformação pessoal, mas é de revinculação das pessoas. O uso, né, que a gente diz assim, esse está, então, craqueiro, nóia e etc. E ele decorre de uma acumulação de fatores. Por exemplo, você sucateia a saúde mental, você detona os CAPs, você não cria CAPs AD, álcool e drogas. Daí aquela população que procuraria um suporte ali, vai para onde? Vai para a rua. Daí você diz, é um bandido. Você impõe penalidades e deixa de dar suporte para o sujeito que sai da cadeia. Com uma dívida, às vezes sem dentição, sem suporte na família,
E daí você diz assim, não, mas ela vai para essa situação porque ele tem uma má vontade, né? Porque o outro foi ir trabalhar, ele gosta de trabalhar. Quer dizer, discursos completamente ultrapassados, né? No entendimento do que é o enfrentamento disso. Eu estive lá na Cracolândia, sob os auspícios da época Coronel Elza, uma pessoa excelente na visão do entendimento do que está acontecendo ali, né? A gente teve junto com os craqueiros, né? E a situação dramática que do outro lado os policiais enfrentam, porque tem que limpar a cada 4, 5 horas o que se forma ali, tem que conviver com o tráfico, tem que, enfim, fazer manobras e soluções para situações mais difíceis. O que se percebe ali, né? Quer dizer, é má vontade, são pessoas ruins. Tem que suspender isso, gente. Tem que suspender isso. Tem que entender a função do que significa redução de danos. Ou seja, esse suporte para o consumo estas pessoas precisam de moradia, habitação, alimentação, escuta, quando necessário, suporte médico, revinculação. São pessoas que nós excluímos por diferentes motivos. Inclusive, perdi o emprego. Tá? Quer dizer, 43%, pesquisa da Folha de hoje, né? 43% dos moradores de rua decorrem de conflitos familiares. Outros tantos, perdi o emprego. Vai dizer, então daí ele vai para a rua e como ele sobrevive, né? Como ele aguenta a situação de rua. Bom, flanelinha, pequenos serviços e etc. Muitas pessoas vão então recorrer a uma substância que permite, né, sustentar-se numa situação como essa. Eu convido vocês, você que fala, que entende um bocado sobre bandidos, que assiste programas, né, vai lá na Cracolândia, veja o que está acontecendo. Essa injunção que a gente faz entre o crime e o crack é uma injunção que é ideológica. Não é que não aconteça, mas que a hora que você trata essas pessoas como criminosos, como bandidos, como pessoas que têm que ser aprisionadas, você justifica o que é violência contra elas e daí experimenta ver o que acontece com uma pessoa quando você trata ela com violência. Quando você põe ela dentro de um camburão, quando você bate nela sistematicamente, quando você leva ela coercitivamente para um tratamento. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que em sã consciência é assim que as pessoas param ou diminuem os danos com bebida, com álcool, com injeção de entorpecentes, com K9, com o caramba que for? Não é. É preciso pensar uma política de descriminalização. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Vá lá na Cracolândia, vejam as casas, né? As moradias insalubres, a forma como a droga chega. É possível fazer melhor. É possível tratar essas pessoas melhor. Mas aí você vai encontrar uma objeção social que vai dizer assim, não, mas eu vou pôr dinheiro, eu vou investir dinheiro porque essas pessoas têm onde dormir, para essas pessoas têm onde comer, etc. Eu não quero, porque a gente tem uma mentalidade que essas pessoas têm que ser punidas. Por quê? Porque a nossa teoria da transformação é que punindo essas pessoas, elas vão deixar de fazer isso. Ou, vamos ser um pouco mais claros, né? Batendo nas pessoas, você acha que elas vão responder a você de que maneira? De que maneira elas vão ler o outro social? Para essa matéria, é preciso que a gente pense urbanismo, primeiro lugar, né? Vamos chamar Raquel Ronick, vamos chamar o pessoal que trabalha com habitação popular. Lugar para morar. Aonde? Aqui, do lado, não sei. De que forma? Organize-se. Cadê a cozinha coletiva? Cadê o suporte para um uso com redução de danos? Cadê a descriminalização? O que você vai encontrar ali? Uma quantidade muito grande de pessoas trans. Por quê? Você tem uma indeterminação, uma exclusão social, né, que vai se acumulando, e daí você tem aquela pessoa que você não reconhece como uma pessoa a mais.
Como é que você quer tratar alguém se você não parte do ponto inicial, básico, né, de que aquela pessoa é uma pessoa? Vamos aprender com o Padre Júlio? Vamos parar com a hipocrisia e dizer assim, tem pessoas que estão ali trabalhando nessa área há anos, há décadas. Será que eles não desenvolveram algum saber a respeito? Será que eles não têm alguma fórmula de sucesso? Será que eles não sabem nada sobre como lidar com essas pessoas? A gente precisa, assim, vamos começar do zero, porque ninguém nunca fez nada, e isso é uma pouca vergonha, isso... Bom, por que nunca ninguém fez nada? Porque a oposição moral, a criminalização, porque o tratamento disso como um assunto de polícia, vamos dizer assim, propostas terapêuticas que começam com eu quero parar de usar, então agora eu vou para o médico, e daí eu entro no hospital lindo, branco, cheio de benesses e etc, porque eu fiz o meu ato de conversão. Isso é moral, gente, isso é moral, isso não tem que ver com clínica. Clínica tem que ver com escutar pessoas. Se você não começa escutando as pessoas do ponto em que elas estão, na condição que elas estão, por pior que esteja, na realidade que elas vivem, você vai fazer bobagem. Você vai fazer bobagem toda vez. Vai perder dinheiro. Vai investir mal o dinheiro. Agora, como é que você vai fazer isso de forma ordenada? Você tem que ter uma política pública constante. Você tem que ter uma política pública que consiga vencer, né? Quer dizer, um primeiro momento de reorganização geral da situação. Tem que ter moradia, tem que ter alimentação, tem que ter um espaço de consumo com suporte. Senão, a gente vai discutir coisas como assim, bater ou não é a solução? Gente, quem faz essa pergunta já está errado. Centroavante já está jogando de goleiro, o goleiro de lateral, o lateral na ponta esquerda, está tudo errado. Olha, a gente não é especialista nessa matéria. Tem muita gente que vem estudando esse assunto, vamos dizer assim, com afinco, que tem presença na área, né? Saúde mental se faz no território, em rede e com cuidado. A gente não precisa olhar para a polícia como fonte de violência e coerção. Polícia é capaz de ter escuta. Polícia é capaz de trabalhar em comunidade. A polícia que vai ser necessária nesses espaços precisa de um treinamento especial. Precisa de um suporte para fazer o que fazem. Porque o respeito que eu adquiri conhecendo esses policiais, vamos marcar outro vídeo para falar sobre isso. Né? Então você tem demonização da polícia de um lado, demonização do consumidor do outro, demonização do projeto A de um lado, demonização do projeto B do outro. Né? Você anda na antiga Cracolândia, de um lado é um projeto, do outro lado eles não se conversam. Então o que é isso? É sintoma de Brasil. É sintoma da nossa, vamos dizer assim, inépcia institucional. Que a prefeitura não conversa com o governo não conversa com o governo federal. Porque cada um está interessado numa plataforma moral, não numa plataforma de cuidar das pessoas. Cracolândia, gente, é um acúmulo. É uma questão de pobreza, é uma questão criminológica, sim, também. É uma questão de saúde mental, é uma questão relativa a como o Brasil lida com aqueles que são excluídos, é uma questão de como a gente ocupa espaços públicos e de como a gente faz intervenções minimamente planejadas no nosso espaço urbano. Por que surgem cracolândias? Vamos estudar historicamente? Porque você vai empurrando as pessoas para fora. Uma hora lhes sobra esse espaço. Tem outro? Não. Você investe em propor outro? Não, também. Você oferece alguma alternativa? Não. Então o que você faz? Interna as pessoas, por quê? Porque daí a gente volta para o Foucault, a gente volta para 1653, quando o Edito de Luís XIII, se não me engano, diz: olha, eu quero a minha cidade limpinha, tira essas pessoas daí, tira essas pessoas da rua. A mesma coisa que fez Dom João VI quando chegou ao Brasil e quis moralizar o país, dizendo: esse país precisa de civilidade. Então, construa-se uma biblioteca, faça-se um jardim botânico e construa-se um asilo psiquiátrico. Para quê? Para cuidar dos loucos? Ou para tornar, né, a vida
a circulação pública desimpedida e praticar um tipo de higienismo, né, de limpeza étnico-social naquilo que aparece como um sintoma da nossa forma de vida. Então, gente, tem muito o que se fazer, é muito complicado, envolve muito dinheiro, investimento programado, tudo isso, né? Aquele papo de depende e é complexo, mas nós não estamos fazendo feijão com arroz. Nós não estamos fazendo o que dá para fazer, que todo mundo sabe que tem que ser feito e que, bom, deixa que eu deixo, vai que eu vou, uma hora alguém resolve, quem é que ganha com isso? Perguntas que já não cabem mais no Brasil, como o que a gente está hoje, enfim, começando, recomeçando. E para receber mais fragmentos, mais pedrinhas, mais cálculos de assuntos dopaminérgicos, corticoides e neuropsicobiológicos, clica no Querão Tá Movendo. E vamos nessa viagem.